E o corintiano continua sem paz. Rodrigo Garro e José Martini são dúvidas para o jogo de hoje, para a grande final. Até que enfim chegou o grande dia, hein, fiel? Daqui a pouco, logo mais, Corinthians entra em campo para decidir aí a final do Paulistão contra os Porcos aqui na nossa casa, que com certeza vai estar daquele jeito, atmosfera linda. Os Gaviões já preparou aí um mosaico para esse grande dia. Vai ser uma festa muito bacana, uma recepção muito legal da torcida do Corinthians para esse grande jogo. Vamos analisar aqui, eu separei alguns cortes do canal do Samir Carvalho e também do Chico Garcia. Vou deixar o link e os créditos na descrição desse vídeo, mas fica comigo aí até o final. Mas antes, já chega aí dando aquele like para fortalecer o vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, porque isso ajuda também o YouTube ele poder divulgar o canal para outras pessoas. E você também, cada vez que a gente posta aqui um vídeo novo no canal, você já fica por dentro de todas as notícias, como dessa aqui, por exemplo, que antecede aí horas antes do jogo, beleza? Então bora lá para o vídeo. Tava tudo tranquilo, né? A gente falava todos os dias aqui da preparação para o Clássico, né? Treinamentos intensos, muitas vezes em 2 turnos, trabalhos táticos, né? Nesse período sem jogos, de 11 dias, mesmo sem os convocados. O Rodrigo Garro, um jogador que demanda a atenção, trabalhando em 2 turnos, em 2 períodos, recebendo, né, um controle de carga aí para que ele estivesse à disposição, preservado do primeiro jogo. Pois bem. É um problema que precisa ser mais averiguado e mais investigado. Estou falando nisso para a sequência da temporada e da carreira do Rodrigo Garro, né? Porque essa exigência do futebol muitas vezes faz com que o jogador não consiga tempo de recuperação e ele precise, mas é uma decisão, mas é um jogo importante, o cara fica lá, toma uma infiltração, vai para o jogo, e às vezes vai agravando o problema. Eu não sou médico, eu sou leigo, eu só estou observando os fatos. E os fatos é de que o Rodrigo Garro não consegue curar esse problema. E isso vem desde o ano passado. Ele já ficou um tempo, nesse ano, ausente de tudo isso, né, se preparando, perdendo praticamente a pré-temporada, teve um problema pessoal, é verdade, mas a lesão o tirou de boa parte do início do ano. Depois ele volta, aí vai tomando infiltrações, é preservado desse jogo no Allianz e voltou a sentir dores. E aí, no treinamento, no último treinamento, antes do derby, nesta quarta-feira, ele saiu no início da preparação do treinamento reclamando de dores no joelho direito, onde ele tem uma tendinite, né? Tem um nome mais técnico, Tendinopatia. mas é como se fosse uma tendinite no joelho direito. Sentiu dores e foi substituído nesse trabalho tático por Thales Magno. O Thales Magno que entrou no meio. Isso gerou até uma dúvida na escalação. Peraí, porque no primeiro jogo sem o Garro, o Romero entrou no time para fazer o ataque com o Yuri e o Memphis fazendo, não a função do Garro, né, mas ocupando mais uma faixa central ali, caindo pela esquerda, fazendo uma recomposição, às vezes se somando ao ataque e tal. Foi o substituto em tese da posição do Rodrigo Garro. O Igor Coronado, que vinha trabalhando, já participando de uma transição, se chegou à conclusão de que ele talvez não esteja apto para disputar esse jogo e aí resolveram esperar. Eu não sei se ele vai ser relacionado para o jogo, realmente eu não tenho essa informação, mas a tendência é de que ele atue apenas no Campeonato Brasileiro. E com isso o Igor Coronado também estaria fora para ser uma possível alternativa aí numa ausência do Rodrigo Garro. Agora tem uma outra questão, a gente está falando de uma final, de uma decisão de campeonato, de um jogo, cara, dos mais importantes aí dos últimos anos. É um derby, é contra o maior rival, é um clássico e que pode resultar no Corinthians ser mais uma vez campeão paulista e referendando aí o título de maior vencedor do estadual em São Paulo. Então, diante do torcedor, é impedir o rival de ser tetra, algo que não aconteceu na era profissional. Tem tudo em jogo, cara. É a rivalidade, é voltar a ser campeão, é conquistar um título dentro do estádio, é tudo isso. Muitas vezes o jogador, nesses cenários, ele vai no sacrifício. Então eu imagino que o Rodrigo Garro, se ele tiver assim, cara, só se ele não tiver condição, senão ele começa o jogo. Mesmo com uma medicação, enfim, para poder suportar algumas dores. E aí, no segundo tempo, o Ramon vê o que faz, até porque daqui a pouco a coisa está resolvida ou não. E aí você depende um pouco mais do jogador que está lá em campo e tal. Então, depende muito do que acontecer no jogo. O fato é, e aí vamos trabalhar com o fato, ele saiu mais cedo do treino. Saindo mais cedo do treino,
ele automaticamente, por dores, se torna uma dúvida. Entrando o Thales Magno, a gente já cogita que o Thales possa ser uma alternativa para o jogo, por que não? Até porque o Romero estava na data FIFA também. E talvez até o Thales tenha entrado no treinamento exatamente porque o Romero voltou de viagem no dia anterior e daqui a pouco não tenha necessidade, né, de você utilizar o Romero no treinamento, então usa o Thales por ali, mas no jogo vai o Romero. Tem todo esse contexto aí para dizer para vocês. E o que eu quero te dizer, além de tudo isso, é de que o Garro fará um teste ainda no vestiário da Arena, minutos antes da bola rolar, para saber se ele vai ter condições de jogo. E aí a gente só vai saber na hora. Pode ser que seja um mistério para confundir a cabeça do Abel Ferreira, sei lá, essas coisas fazem parte. Esperemos que seja isso, né, Fiel? Exatamente porque a lesão do Garro existe e talvez, né, muitas vezes o técnico se aproveita de uma condição, tá com dor aqui e tal, não, então vou usar isso para fazer um mistério. Pode ser, mas o fato é que Tomara a gente só vai saber isso. se o Garro vai para campo ou não minutos antes da bola rolar. É um problema, né, gente? Porque o Garro, embora não tenha números tão significativos ainda em 2025, é um grande jogador do time, é um cara que pode fazer a diferença e que existe aí uma grande expectativa do Garro ser um cara decisivo, como ele tem histórico contra o Palmeiras, né? Tem aquela cobrança de falta maravilhosa no 2-2 lá na Arena Barueri. Tem o primeiro gol que ele faz no 2-0 no ano passado pelo Campeonato Brasileiro de fora da área. Golaço, né, no cantinho do goleiro Everton. Enfim, ele tem histórico, ele terminou muito bem a temporada passada, ele é um cara muito querido pela torcida e nesse momento a única coisa que eu posso dizer para vocês é que ele é dúvida para o jogo. E já pergunto para vocês o que o Ramon deve fazer, caso ele não jogue. Mantém o mesmo time do primeiro jogo? Memphis ali por dentro e Romero no ataque, eu faria isso, na ausência do Coronado também. E acho até que mesmo o Coronado com condição, até porque ele está voltando de lesão, então deixaria ele para o segundo tempo, mas acho que o Coronado nem relacionado será, o Memphis entra por dentro, o Romero no ataque e o Thales Magno fica para o segundo tempo. Daqui a pouco o Garro tem condições para alguns minutos no segundo tempo, não sei, o fato é que a gente só vai saber isso na hora do jogo. Enfim. Agora tem outro probleminha também. Não é tão simples assim essa questão envolvendo os convocados. Porque o Félix Torres, por exemplo, o Félix Torres participou de menos minutos com a seleção equatoriana. Então ele conseguiu participar do treinamento. Isso vale para o próprio Romero também, que também participou um pouco da atividade. Até falei aqui, né? Não, olha, ele estava na data FIFA, mas é só uma condição aqui para dizer para vocês que daqui a pouco foi por isso que o Thales entrou no lugar do Garro. Mas eu imagino que o Romero vá para jogo, até porque ele atuou menos do que esses dois jogadores que eu vou citar. Martínez e André Carrilho, inclusive jogaram contra, né, nesse último jogo e voltaram num voo fretado. O Martínez jogou 78 minutos e o Carrilho 90. O Carrilho também jogou o primeiro jogo como titular. Então, o Carrilho voltou, deu entrevista para a Corinthians TV, falou sobre o jogo, mas revelou que está um pouco cansado sim. Trabalhou mais com bola ali, com um treinamento um pouco mais leve, para não ser tão desgastado assim. Claro que o Ramon está contando com esses dois caras como titulares, mas vão fazer 48 horas que eles terão entrado em campo. Pelas suas seleções na terça-feira e pelo Corinthians na quinta-feira. Isso pode gerar um desgaste e pode gerar até mesmo um prejuízo técnico daqui a pouco no decorrer do jogo. A gente não sabe como eles vão reagir. Tem gente até colocando eles como dúvida para a partida. Isso eu não acho, porque estamos falando de uma final. Talvez fosse outro jogo, eles fossem preservados ou ficassem para segundo tempo. Não é o caso. Estamos falando de uma decisão. E é por isso que Martínez e Carrilho irão para o jogo. Agora, o Carrilho mesmo disse com todas as letras que ele está cansado, que ele se sentiu cansado. Então, não deixa de ser um problema. É um cara de 33 para 34 anos que jogou, tem a viagem, jogou 2 partidas e que jogou uma com menos de 48 horas para poder entrar em campo mais uma vez. Então, não deixa de ser um problema. De fato, sendo uma decisão, eles vão para o jogo. Mas aí você já tem 2 jogadores que sofreram desgaste, Romero e Félix Torres, que também estavam lá e são titulares, e o Memphis Depay, que voltou um pouco antes, né? E ainda a questão do Garro, que sentiu dores e é dúvida. Tudo isso para bagunçar ainda mais o planejamento do Ramon Dias. Mas, dito isso, eu imagino que tenhamos Hugo no gol, Mateuzinho na direita, Angileri na esquerda, maravilhoso, Félix Torres e Gustavo Henrique, Ranieri, Martínez, Carrilho e... Aí eu não sei, aí eu realmente não posso cravar, se Garro ou Memphis,
com Romero e Yuri Alberto no ataque. Ou, né, Garro com Memphis e Yuri no ataque. Deve ser esse o time, só essa dúvida aí do Garro ou o Romero, para saber se o Romero joga no ataque, o Memphis no meio e o Garro começa no banco. É a única condição, a única questão. O resto deve ser o time que atuou contra o Palmeiras no Allianz Parque e conseguiu uma vitória e uma grande vantagem. Para isso. Vamos para outra informação. José Martínez é dúvida para a final. Esse é dúvida. José Martínez é dúvida. Isso daí eu consegui confirmar. O que acontece? O José Martínez, ele foi defender a seleção venezuelana já com probleminha, né? Com dores já, o Martínez, né? Ele tá com, não sei se chega a ser uma lesão, ele tá jogando no sacrifício, porque o Martínez é valente, mas vamos chamar de incômodo, né? Se a gente não tem ainda a certeza de uma lesãozinha. Ele tem um incômodo no músculo da coxa direita. Inclusive, foi substituído, né, no primeiro jogo da final do Paulista, com a entrada do Rian, vocês lembram, o Rian foi muito bem. Então ele se apresenta à seleção venezuelana já com essas dores, com esse incômodo. Tanto que ele não joga as 2 partidas das eliminatórias. Ele joga só o segundo jogo, o Martínez. E muito por conta dessas dores. A avaliação dentro do Corinthians é que ele não tem mesmo condição de jogar 90 minutos. De uma partida tem 100 minutos, né? Então essa é a informação. Porém, né, fica a dúvida. Ele começa o jogo ou fica como opção? Para mim é o seguinte, se você tem o Martínez podendo jogar, vamos supor, 60 minutos, tem que começar jogando. Isso eu aprendi com o mestre Armando Gomes, né? Bom, você tem que começar jogando. Você aproveita o cara desde o início, porque depois que a vaca for pro brejo, não adianta você colocar o Martínez. Agora, nós estamos falando de José Martínez, que pode jogar 100 minutos e até a prorrogação que não vai ter, ele joga. Ah, mas não vai ter prorrogação, mas eu jogo. Ele é louco, entendeu? Não vai ter, Martínez, eu jogo, eu vou jogar a prorrogação eu jogo, entendeu? Ele é louco, nós estamos falando do Martínez, ele pode jogar com essa dor os 100 minutos. Tudo bem, contra o Palmeiras ele não aguentou, ele saiu. Resumindo, ele é dúvida para o jogo, mas há uma certeza já. Ele não consegue fazer 90 minutos de um jogo. Ou ele joga no sacrifício e outra. Aí não dá para ter infiltração, né, velho? É muscular. Entendeu? Que nem o pessoal falou do Neymar. Ah, mete uma injeção igual o Garro. Não dá, velho. É muscular. Então tem essa questão hoje envolvendo o José Martínez. Ó, o Martínez, um cara aguerrido desse, eu duvido que ele fique de fora. Entendeu? O Garro já tem minhas dúvidas. Luiz Eduardo... mas o Gé fala que o Garro sentiu dores. E agora que Martínez e Carrillo foram poupados. Aí o Memphis vai e posta vídeo do treino que aparece o Garro rachando o bico e o Martínez treinando. Acho que é migué. Então, o Luiz Eduardo, no meu título aí, na minha capa, eu coloquei baixas ou estratégia? Por quê? Exatamente por isso aí que você está falando aqui, ó. Entendeu? Pode ser o migué de todo mundo, né? Pode ser o migué de todo mundo. Do Martínez, não. Me falaram que realmente ele não está 100%. Agora, do Garro, né? Tudo bem, o Martínez não estando 100% também não diz nada. Eu acho que o Martínez não vai estar 100% a vida inteira. Até o fim da carreira dele agora, eu acho que ele não vai estar mais 100%. Entendeu? Então, pode ser estratégia. Vai mexer com a cabeça do Abel. E aí, Fiel, o que você acha? Qual a sua opinião? Você acha que é estratégia? Você acha que realmente o Rodrigo Garro ou o Ramon Dias tá metendo o migué aí para poder confundir a cabeça do Abel? E o Martínez, será que ele joga, não joga? Como o Samir falou aí, eu acredito que ele é um cara doido mesmo, um cara que vai pra cima, não vai querer ficar de fora, independente se tá sentindo aí pequenas dores musculares, e esperemos que sim, né, que tanto o Garro quanto o Martínez possam entrar em campo para poder fazer aí um bom futebol, ajudar o Coringão a gente levantar essa taça aí e conquistar esse título tão esperado
por todo corintiano. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, essas são as últimas notícias aqui do Coringão. Qualquer novidade eu venho de volta com mais notícias do Corinthians antes da grande final. Vou estar lá hoje, lá na arena, na Neoquímica Arena, incentivando o Coringão como sempre, e vou fazer de lá o pós-jogo, o direto da arena, e eu quero, com fé em Deus, eu quero fazer o pós-jogo mostrando o Coringão lá, levantando a taça, dando a volta olímpica. Eu acredito que vai dar tudo certo. Se você acredita também, já deixa nos comentários aí o seu palpite para o jogo de hoje. E é isso, vai dar tudo certo, fiel, com fé em Deus. Vou ficando por aqui, forte abraço, tamo junto, vai Corinthians, vamos ser campeão.